Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Nossa Senhora e Nosso Senhor Jesus Cristo possam suprir as deficiências em minha exposição. Então, meus caros, vamos para a aula de número 33, creio, do nosso curso de Teologia Ascético-Mística. Vamos continuar a questão 83 da Suma Teológica, 83 é isso? Vamos para a aula de número 33. Eu tinha falado que ia fazer 2 vídeos para essa questão da Suma, mas eu decidi fazer em 3. Eu estou cansado hoje e acho que ficaria muito longo tratar mais 9 artigos. Hoje eu vou tratar 4, até porque são artigos mais longos aqui, né, dessa questão. Questão 83 da Suma Teológica. Estamos no Tratado da Oração, estamos vendo o que é oração com o nosso caríssimo Santo Tomás. Bom, antes de irmos aos artigos propriamente falando, se inscreva no canal, curta o vídeo, ative o sininho, compartilhe com seus amigos, reze por mim, veja nossa loja aqui embaixo, link na descrição, da editora Assunta, veja os nossos livros. Tem o Pix aí embaixo, se você se sentir generoso, deixa a sua doação e reze por mim. Muito importante aí para permanecer de pé. E que mais? Bom, se inscreva aí nas nossas redes sociais aí. Muito importante aí para aumentar a publicidade do canal. Lembrando, este curso sempre será gratuito e na descrição estão todas as aulas numa playlist. Então é o seguinte, meus caros, graças a Deus deu a coincidência de hoje ser o Evangelho de São Lucas quanto ao Pai Nosso. Inclusive Santo Tomás vai mencioná-lo aqui. Aliás, o próximo artigo é se estão convenientemente assinaladas 7 petições da oração dominical. Só o capítulo 11, versículo 2 a 4, o evangelho de hoje é mais longo, mas só para vocês verem o Pai Nosso. Respondeu-lhes: quando orardes, dizei: Pai, santificado seja o teu nome, venha o teu reino. O pão nosso cotidiano dá-nos a cada dia, perdoa-nos os nossos pecados, pois também nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixeis cair em tentação. Então, como podem ver, são 5 petições em vez de 7, trazidas pelo apóstolo São Mateus. No caso, não há a petição de seja feita a vossa vontade e nem a livrai-nos do mal. E Santo Tomás vai responder a isso. Uma das objeções é justamente essa. Então vamos ao artigo 9, se estão convenientemente assinaladas 7 petições da oração dominical, que é outro nome do Pai Nosso. Primeira, pois é vão pedirmos que seja santificado o que já é santo. Então a primeira petição é Pai Nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Seria supérflua, essa é a objeção. Então parece que não é muito conveniente rezar o Pai Nosso. Lembrando que é um modelo aqui, né? Santo Tomás traz as objeções e depois a resposta. Então começa aí com uma dúvida que inclusive claro, né? Não colocamos dessa maneira, mas muitas pessoas têm essa dúvida. Ué, mas Deus já não é santo, por que vamos pedir que seu nome seja santificado? Então preste atenção que daqui a pouco Santo Tomás vai explicar a razão disso. Segunda objeção: antes de evitarmos o mal, devemos buscar o bem. Ora, parece inconveniente pedirmos que possamos praticar o bem antes de pedirmos que evitemos o mal. Então, as petições, né, começam pedindo algum bem e só no fim se pede para evitar o mal. Então, poderia haver uma ordem mais adequada. Terceira objeção: pedimos para que nos deem coisas. Ora, o principal dom de Deus é o Espírito Santo e o que por mediação dele nos é dado. Mas essas orações parecem inconvenientes porque não pedem os dons do Espírito Santo, que são os dons por excelência.
E eis a razão do peso dessa objeção. Quarto, segundo Lucas, a oração dominical formula só 5 petições. Eu li aqui para vocês, já comentamos isso, não pede para que seja feita a vontade de Deus, nem para que sejamos libertos do mal. Quinto, vamos captar a benevolência de quem já com ela nos preveniu. Deus nos amou primeiro, citando a primeira carta de João, capítulo 4, versículo 10. Então parece ser supérfluo dizer Pai nosso que estais nos céus, que parece ter o fim de captar sua benevolência. Mas em contrário, basta a autoridade de Cristo. Claro, essas objeções aí eram didáticas, óbvio que como católicos já esperávamos que basta a autoridade de Cristo, né? Então, solução. Essa é uma solução bem longa, mas muito interessante. Acho que eu vou ler tudo. A oração dominical é perfeitíssima, porque, como diz Agostinho, se oramos reta e convenientemente, não podemos pedir senão o que está formulado na oração dominical. Então, seria um resumo de todas as coisas que devemos pedir. Pois sendo a oração, de certo modo, o intérprete do nosso desejo junto ele e Deus, quando oramos só podemos pedir com retidão o que com retidão podemos desejar. Ora, na oração dominical não só pedimos todas as coisas que podemos retamente desejar, mas ainda na ordem que são desejáveis, então até a ordem dela é boa. De modo que essa oração não só nos ensina a pedir, mas também manifesta todo o nosso afeto. Ora, é claro que o objeto primário do nosso desejo é o fim e o secundário os meios. E preste atenção que isso daí vai explicar bem uma das objeções. Como o objeto primário do nosso desejo é o fim, vem o fim em primeiro lugar. Mas o nosso fim é Deus, para o qual o nosso afeto tende duplamente. E São Tomás vai começar a dividir aqui, né? Por lhe querermos a glória e por querermos gozá-la, usufruir dela. E desses dois modos, o primeiro pertence ao amor com que amamos a Deus em si mesmo, o segundo ao com que nos amamos em Deus. Por isso, a primeira petição é assim formulada: seja santificado o teu nome, pela qual pedimos a glória de Deus. A segunda assim: venha a nós o teu reino, pela qual pedimos que alcancemos a glória do seu reino. Ora, o fim supra referido, um meio pode nos conduzir duplamente, por si mesmo e por acidente. Então, os modos ao qual um bem útil pode tender ao fim. Mas o meio pode ser útil para o fim de dois modos. Primeiro, de um modo direto, principalmente conforme o mérito com que merecemos a felicidade, obedecendo a Deus. E por isso é que a oração diz: faça-se a tua vontade, assim na terra como no céu. Então pede a obediência a Deus. De outro modo, instrumentalmente, como nos ajudando a merecer. E é isto que visa a petição: o pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Quer o entendamos do pão sacramental, cujo uso cotidiano nos alimenta e no qual se compreendem os outros sacramentos. Quer do pão corporal, entendendo-se por pão tudo necessário à nossa subsistência, como diz Agostinho. Então, diz respeito ao sacramento, à Santíssima Eucaristia e às nossas necessidades corporais, mas antes de tudo aí da alimentação. Pois a Eucaristia é o sacramento principal, assim como o pão é o alimento principal. Por isso, no Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 11, está escrito substancial, isto é, principal, como explica Jerônimo. Acidentalmente, nós nos ordenamos a felicidade pela remoção dos obstáculos. Ora, 3 obstáculos que nola impedem. O primeiro é o pecado, que diretamente nos exclui do reino, conforme o apóstolo. Nem os fornicários, nem os idólatras, etc., hão de possuir o reino de Deus. Então, o pecado nos remove da herança eterna. E a isto se refere às expressões. Quinta petição: perdoai-nos os nossos pecados. O segundo é a tentação, que nos impede de obedecer à vontade divina.
E a isto se refere às expressões, e não nos induzas em tentação. Nota, em português já fizeram uma tradução adaptada com o sentido mais corrente, né? E não nos deixeis cair em tentação, mas no latim e em outros idiomas está não nos induzas em tentação, que é no sentido não permitir que isso aconteça. Não que Deus nos tenta, como diz o apóstolo São Tiago na sua carta. Deus não tenta ninguém. Com que não pedimos para não sermos tentados, mas para não sermos vencidos pelas tentações, que é o sentido da expressão referida. E além disso, ninguém pode desejar não ser tentado nesta vida. Todos são passíveis disso, inclusive nosso Senhor Jesus Cristo sofreu tentações, embora externas. Nós sofremos também tentações de nós mesmos em razão do pecado original, mas todo mundo é tentado nesta vida. Então, essa expressão é para que vençamos as tentações, não que não tenhamos nenhuma. E terceiro, removendo os obstáculos, né? Lembrando, o terceiro são as penas desta vida que lhe tiram a plenitude, e a isso se refere às expressões livra-nos do mal. Então se entende bem que São Tomás interpreta o livra-nos do mal como já expiar nossas penas aqui. Então esse seria o sentido. Donde a resposta à primeira objeção, santificado seja o teu nome, que seria supérfluo, né? Essa é a objeção. Pedimos para que isso se produza no nosso coração, produza-se no coração dos homens, para que Deus seja mais conhecido e seja louvado e adorado. Isso que significa santificado seja o teu nome, que Deus se dê a conhecer a mais homens. E é isso que pedimos. E quando dizemos que o teu reino chegue, não significa que agora Deus não reine, mas, como explica Agostinho, assim despertamos em nós o desejo de que esse reino chegue e nós mereçamos reinar nele. Então, para que façamos parte desse reino. Então, só para que vocês tenham uma noção aí, essas coisas que parecem supérfluas, na verdade, produzem em nós o que está sendo pedido. Pedimos para que Deus produza em nós, não que tenha um efeito mágico automático. Pedimos pela graça de Deus para recebermos essas graças. Resposta segunda: sendo a oração intérprete dos nossos desejos, a ordem das petições não corresponde à da execução, mas à dos desejos ou da intenção. Então, por isso que começa com os bens primeiro. A objeção dizia que deveria começar pelos males. A resposta terceira, muito bonita, é aquela dos dons do Espírito Santo, e Santo Agostinho respondia isso fazendo corresponder cada petição a um dom do Espírito Santo e a uma bem-aventurança. Então, muito interessante que Santo Agostinho faz essa relação e Santo Tomás o cita aqui, né? E é lá no sermão sobre o Sermão da Montanha. Isso, está aqui em latim, De Sermone Domine in Monte. Deve ser, creio que seja quando Santo Agostinho comentou o Sermão da Montanha. Então vou ler inteiro, muito bela essa resposta aqui. Agostinho faz corresponder as 7 petições aos dons e às beatitudes, dizendo o seguinte: se o temor de Deus torna felizes os pobres de espírito, peçamos que, com casto temor, o nome de Deus seja santificado entre os homens. Segunda petição: se a piedade torna felizes os humildes, peçamos que o seu reino chegue para que nos humilhemos e que não lhe resistamos. Terceira petição: se a ciência nos torna felizes os que choram, oramos para que lhe seja feita a vontade, porque assim não choraremos. Quarta petição: se a fortaleza torna felizes os que têm fome,
peçamos que nos seja dado o pão nosso de cada dia. Quinta petição, está ligando a fortaleza à Eucaristia. Então, com a Eucaristia podemos vencer as tentações. Se o conselho torna felizes os misericordiosos, perdoemos aos nossos devedores, para que nos sejam perdoadas as nossas dívidas. Então, seria de conselho o perdão ao próximo. Se a inteligência torna felizes os limpos de coração, peçamos para não ter duplicidade de coração, buscando os bens temporais, causas de nossas tentações. Então a inteligência está ligada à pureza e por isso vencemos as tentações. Sétimo, se a sabedoria torna felizes os pacíficos, que por isso serão chamados filhos de Deus, oremos para nos livrarmos do mal, pois essa libertação torna por si mesmas os livres filhos de Deus. Então, muito interessante, recomendo até tentar decorar isso daqui, né? Muito edificante. Então, implicitamente, os dons do Espírito Santo estão sendo pedidos, sim, no Pai Nosso. E também as bem-aventuranças. Lembrando na ordem aqui, temor, piedade, ciência, fortaleza, conselho, inteligência e sabedoria. Acho que é a ordem inversa de Isaías 11, capítulo 11, versículo 2, se não me engano. Lá no Isaías está do maior dom para o menor, ou seja, da sabedoria até ao temor, e aqui está em ordem ascendente, do temor à sabedoria. Resposta quarta. Como diz Agostinho, Lucas compreendeu na oração dominical não 7, mas 5 petições. Reduzindo a terceira, as duas primeiras e a última a sexta. Então haveria essa redução, né? Quis torná-la menor e fez essa abreviação. Quinta, não oramos a Deus para o dobrarmos as nossas vontades, mas para despertar em nós a confiança no pedido. Ou seja, mais ou menos o caso da primeira objeção, é algo que produz efeito no homem, não em Deus, não é para atrair a benevolência dele. Artigo 10º. Se orar é próprio da criatura racional. Parece que orar não é próprio da criatura racional. Aí mostra um versículo de seria conveniente a Deus. Esse é o argumento da objeção. E cita João 14, versículo 16, eu rogarei ao meu Pai, nosso Senhor Jesus Cristo no caso, verdadeiro Deus e verdadeiramente homem. Em Romanos 8, 26, o Espírito ora por nós. Então, Deus também oraria. Ademais, a segunda objeção, os anjos, sendo intelectuais, rezam. Se são intelectuais, são superiores às racionais e por isso rezariam. Então não é só das racionais. Terceiro, a quem pertence orar também pertence invocar a Deus. E fala das criaturas irracionais, citam o Salmo 146, versículo 9, o que dá aos animais o alimento conveniente aos filhinhos dos corvos que clamam a ele. Então a natureza clamaria a Deus e por isso rezaria, mesmo sendo irracional. Essa é a objeção. Mas em contrário, a oração é um ato de razão como já se estabeleceu. Ou seja, já tratamos disso na outra aula. É o artigo 1, fala que é da razão prática. São Tomás vai explicar na solução. Como do sobredito se colhe a oração um ato racional pelo qual pedimos alguma coisa a quem nos é superior. Então a razão prática impera e como pedimos a Deus, no caso se trata de um pedido. Se fosse um inferior, seria um mandato, uma ordem propriamente dita. Mas como Deus nos é superior, apenas podemos pedir. Portanto, propriamente deve orar quem é racional e pode fazer pedidos a um superior. Ora, nenhum ser é superior às pessoas divinas. E quanto aos brutos, eles não têm razão.
Então não seria conveniente nem aos brutos por não terem racionalidade, aos animais, plantas, etc. E nem às pessoas divinas porque não seria um pedido. E se entendi, se entendi bem, né? Não tem ninguém superior às pessoas divinas, então eles não pedem nada. E vamos ver a resposta à primeira objeção. As pessoas divinas convém por natureza o receber, ao passo que orar é próprio de quem recebe por graça. Então essa é a distinção. A oração é própria de quem recebe por graça. Dizemos que o Filho roga, ora, levando em conta a natureza humana, que assumiu e não considerando a natureza divina. E quanto ao Espírito Santo, dizemos que pede porque nos faz pedir. Então, ele que move as nossas orações, mas ele não pede no sentido em que pedimos. Segundo, vai dizer que às vezes se reduz as criaturas intelectuais às racionais, e nesse caso os anjos também estariam em comunhão com as racionais e também por isso rezariam. Terceiro, num outro sentido, dos animais brutos e da natureza no geral, porque todas as coisas têm uma finalidade, têm um desejo natural, ainda mais os animais, mas esse desejo não é um modo racional e por isso não podem pedir. Buscam a Deus por instinto natural. Todas as coisas se movem em direção a Deus, como fica provado aí até na filosofia, né? Enfim, né, os argumentos lá da existência de Deus, do movimento, todas as coisas estão em direção a Deus. Mas a oração requer um modo próprio que é racional. E se é dito que os animais pedem alguma coisa em sentido metafórico. Artigo 11. Se os santos que estão na pátria oram por nós, de muito interesse apologético. Pois um ato nosso é mais meritório para nós do que para outro. Ora, os santos que estão na pátria não merecem nem para si nem por si oram, porque já estão na posse do fim útil. Então, por não merecerem, não rezariam. Essa é a objeção. Segundo, os santos conformam perfeitamente sua vontade com a de Deus, de modo a não quererem senão o que Deus quer. Ora, o que Deus quer sempre se cumpre, logo seria inútil os santos orarem por nós. Então seria supérfluo os santos da pátria, os eleitos, né, que já estão no céu, rezarem por nós, porque a vontade deles já está unida. Porque, como argumentamos anteriormente, das coisas que Deus já né? Por exemplo, santificado seja o vosso nome. Nesse tipo de petição, queremos que se produza o efeito em nós. Mas no caso dos santos, nem isso, porque eles já têm a vontade unida. Então, nisso consiste a objeção. Terceiro, assim como os santos que estão na pátria nos são superiores, assim também os que estão no purgatório. Mas eles não rezam por nós que rezamos por ele. Por isso não seria conveniente santos rezarem por nós. Quarto, se os santos que estão na pátria orassem por nós, seria mais eficaz a oração dos santos superiores. Logo, não seria conveniente rezarmos pelos inferiores. Vai até comentar na objeção. Em última instância, então, parece que é mais conveniente pedir logo para Deus. Quinto, a alma de Pedro não é Pedro. Logo, se a alma dos santos orasse por nós, quando se lhe separou do corpo, não deveríamos pedir a São Pedro, mas a sua alma que ore por nós. Ora, a igreja faz o contrário. Portanto, os santos, ao menos antes da ressurreição, não oram por nós. Então, só a alma está no céu, mas a objeção diz que a alma não é o Pedro. Então, por isso, não seria conveniente. Mas, em contrário, a Sagrada Escritura diz, em 2 Macabeus, vou até pegar aqui, né?
diz: Este é Jeremias, profeta de Deus, que ora muito pelo povo e por toda a santa cidade. Separei aqui alguns versículos bíblicos, vamos, até é conveniente porque é uma questão apologética, né, que os protestantes costumam nos atacar. Para quem não sabe, o segundo Macabeus é um livro deuterocanônico, é verdadeiramente sagrada escritura, mas não está na Bíblia dos protestantes, e por isso é pouco usado em apologética. O que honestamente parece um pouco irrazoável, porque mesmo que não fosse um livro sagrado, ainda assim é um testemunho da tradição, e uma tradição anterior a toda a controvérsia. Então seria a fonte legítima de inferência aí, né, para tentar dirimir questões exegéticas. Aqui está 2 Macabeus 14, mas na Bíblia Ave Maria Online, aqui eu pego lá nos claretianos, está no capítulo 15, versículo 14. Então acho que esqueceram de colocar aqui o capítulo. Então, tomando a palavra, disse Dionias: Eis o amigo de seus irmãos, aquele que reza muito pelo povo e pela cidade santa, Jeremias, o profeta de Deus. Então, Jeremias já tinha morrido há muito tempo, estava rezando lá do céu. Então, São Tomás usa esse versículo como evidência. Mas vou tentar trazer outras evidências escriturísticas que não estão nos deuterocanônicos, mas em livros reconhecidos por protestantes. Bom, antes de mais nada, aí lembrar o famoso episódio da transfiguração em que aparecem Elias e Moisés. Acho que Santo Agostinho, salvo engano, vê nisso como um fundamento da intercessão dos santos, a aparição deles, né? E essa seria uma evidência escriturística. Mas há outras também, né? Que santos intercedem na morte. Vamos lá vamos ver, 2 Reis, capítulo 13. Versículo 20 a 21. Eliseu morreu e foi sepultado. Guerrilheiros moabitas faziam cada ano incursões na terra. Ora, aconteceu que um grupo de pessoas, estando a enterrar um homem, viu uma turma desses guerrilheiros e jogou o cadáver no túmulo de Eliseu. O morto, ao tocar os ossos de Eliseu, voltou à vida e pôs-se de pé. Então vejam só, é uma evidência até mesmo para relíquias. Então a relíquia de Santo Eliseu fez que o morto voltasse à vida. Os versículos aqui são muito evidentes por si mesmos, mas não seria nem preciso citar o que eu vou citar aqui, mas lá no Eclesiástico, é outro livro deuterocanônico que os protestantes não reconhecem, mas lá é dito o seguinte, capítulo 48, então está falando no versículo 13 de Eliseu: Elias foi então arrebatado em um turbilhão, mas seu espírito permaneceu em Eliseu. Ele começa a falar de Eliseu. Aí no versículo 14 diz: Nada houve que o pudesse vencer. Seu corpo, mesmo depois da morte, fez profecias. Durante a vida fez prodígios, depois da morte fez milagres. Então, confirmando que esse milagre é dele mesmo. Se bem como eu disse, pela própria passagem de 2 Reis é muito evidente. Tem um outro aqui, muito interessante também. Acabei não pegando, mas é um versículo, uma passagem famosa, que Saul foi se consultar com o profeta Samuel após a morte deste. Decidi pegar aqui para vocês. Samuel tinha, 1 Samuel capítulo 28, vamos começar no versículo 3. Samuel tinha falecido e todo o Israel o choraram.
Aí vai dizer, Saul consultou o Senhor, né? E Deus não respondeu nem por sonhos, nem pelo Urim, nem pelos profetas. Urim aí eram pedras, eram duas, né? O Urim era uma pedra de consulta aí do Antigo Testamento. Urim e Tumim, isso. Então era possível consultar a Deus por meio delas. Isso daí também seria digno de um estudo à parte, né? Que são pedras e Deus se manifestava e dava indicações por elas. Os protestantes falam que gesso não responde. Claro, nós pedimos ao santo que está no céu, né? O gesso é só para estimular a devoção interior, né? Mas Deus, se quisesse valer do gesso, da pedra, ele se vale. E como falei na Sagrada Escritura aí, tinha essas duas pedras aí, o Urim e o Tumim. Mas isso daí seria outra discussão. Aí o Saul foi atrás de uma necromante, aí se disfarçou, foi até uma. E enfim, tô procurando aqui, né? E começa a negociar com a necromante, né? Ela fala que tinha sido expulsa da terra pelo próprio Saul. E pede para se encontrar com Samuel, e Samuel veio mesmo. Aí Samuel disse ao rei, lá no versículo 15: Por que me incomodaste fazendo-me subir aqui? Estou em grande angústia, disse o rei. Os filisteus atacam-me, Deus se retirou de mim, não me respondendo mais, nem por profetas, nem por sonhos. Chamei-te para que me indiques o que devo fazer. Samuel disse-lhe: Por que me consultas uma vez que o Senhor se retirou de ti, tornando-se teu adversário? Fez o Senhor como tinha anunciado pela minha boca. Ele tira a realeza da tua mão para dá-la a outro, a Davi. Não obedeceste à voz do Senhor e não fizeste sentir a Amaleque o fogo de sua cólera. Eis porque o Senhor te trata hoje assim. E mais, o Senhor vai entregar Israel juntamente contigo nas mãos dos filisteus. Amanhã tu e teus filhos estareis comigo, e o Senhor entregará aos filisteus o acampamento de Israel. Então Samuel apareceu morto, fez a profecia e ela se cumpriu. E não há nenhum motivo para duvidarmos do testemunho da Sagrada Escritura, porque ela trata Samuel como Samuel, não é um demônio enganando. Ele profetizou, demônios não profetizam. Então, seria mais uma evidência escriturística da intercessão dos mortos. No Antigo Testamento aí, né, pelas portas do céu não estarem abertas, esse tipo de coisa, Deus falava para não consultar os mortos, mas já não é mais assim, né? Os santos agora estão na visão do Verbo e é razoável pedir intercessão a eles. E aconteceu aí no caso de Samuel vir e dar uma palavra para Saul. Enfim, né? São evidências escriturísticas da intercessão dos santos. E, e lembrando, no geral, aí os profetas são santos, né, do Antigo Testamento, os patriarcas. Claro, né, não sabemos com certeza o destino de todos, mas provavelmente a maioria é santo. E claro que, né, a gente pode falar Santo Elias, Santo Eliseu sem nenhum problema, Santo Jó. Então vamos continuar aqui, né? Vamos para a solução. Tudo isso para comentar o 2 Macabeus, capítulo 15, versículo 14. Como diz Jerônimo, aí
foi erro de vigilância dizer que enquanto vivemos podemos orar mutuamente uns pelos outros, mas depois de mortos a oração de uns não será pelo a oração de uns pelos outros não será ouvida. Mas isso é absolutamente falso, como já foi respondido antes. Já tratamos isso na outra aula, nessa mesma questão, mas no artigo, deixa eu ver aqui, acho que é no artigo 4. Sim, no artigo 4 desta mesma questão 83. Ora, quanto mais perfeita for a caridade dos santos que estão na pátria, tanto mais eles oram por aqueles de nós, a quem a oração deles puder aproveitar. E quanto mais próximos estiverem de Deus, tanto mais eficazes lhes são as orações. Pois é da ordem divina que a excelência dos superiores se difunda nos inferiores, como a claridade do sol no ar. Por isso o apóstolo diz de Cristo, chegando-se por ele mesmo a Deus para interceder por nós. Donde o comentário de Jerônimo, se os apóstolos e os mártires, quando ainda vivem neste mundo e devendo ter solicitude para consigo mesmos, podem orar pelos outros, quanto mais depois das coroas, das vitórias e dos triunfos. Então, se podia, sendo menos, com certeza pode, sendo mais, ou seja, recebendo a glória eterna. Resposta à primeira objeção. Os santos na pátria, sendo felizes, nada lhes falta da beatitude, senão a glória do corpo para obter a qual oram. Mas oram por nós, a quem falta a última perfeição da beatitude. As orações dele têm eficácia impetratória, em virtude dos seus méritos precedentes da aceitação divina. Então Deus fez que os santos merecessem pelos outros. Eu já li em algum lugar, não estou lembrado onde exatamente, acho que foi no Garrigou Lagrange, talvez, mas não me lembro agora, que há uma glória essencial e uma glória acidental. A glória essencial seria a visão beatífica do Verbo, mas o santo, mesmo após a santificação, poderia aumentar a sua glória, né? Então, são prêmios acidentais na vida eterna. Então, se ele tem mais devotos nessa vida, e claro, né? Se o corpo místico de Cristo cresce, a igreja, se mais pessoas se tornam católicas, isso também é motivo de felicidade para ele. Daí essa glória acidental. Claro, ele já é perfeito, aí tem o essencial da visão beatífica, mas então ele poderia aumentar um pouco sim essa glória dele. E esses bens valem mais do que os bens daqui da terra, claro. Claro que são secundários em relação à visão beatífica, mas por outro lado possuem um grande valor. Então essa seria uma boa resposta que São Tomás não trata aqui. Mas eu acho que é uma resposta razoável também. Bom, enfim, voltando aqui, né? Resposta segunda. Os santos obtêm o que Deus quer para lhes atender às orações e o pedem por saberem que elas terão bom êxito, conforme a vontade de Deus. Aí tem aquela questão que já foi tratada antes na outra aula, inclusive, que Deus quer dispensar isso por Deus quer dispensar graças aos homens por determinados meios, pela oração, não que isso altere alguma coisa em Deus, mas Deus quer dispensar aquilo por meio da oração. E também pode e quer efetivamente distribuir por meio da intercessão dos santos. Resposta terceira. Os do purgatório, embora superiores a nós pela impecabilidade, já estão salvos, são inferiores, contudo, pelas penas que sofrem. Então, em razão desse estado, não podem interceder por nós. Tem alguns autores que acham que sim, mas Santo Tomás aqui fica claro que julga que não. E a igreja não tem o costume de pedir intercessão pelas almas do purgatório.
Perdão, licença. Resposta quarta. Deus quer que os seres superiores sirvam de auxiliares aos inferiores, por onde importa implorarmos não só os santos superiores, mas também os inferiores. Do contrário, deveríamos implorar misericórdia só de Deus. Bom, a questão é a seguinte: Deus poderia exigir que só se pedisse a Ele, mas quis que se pedisse aos inferiores também. Pedimos aqui nesta vida a pessoas que não estão na glória ainda, e por mais forte razão, São Tomás não menciona isso, mas é algo razoável, por mais forte razão devemos pedir a quem já está na glória. E Deus quis distribuir assim, né? É um meio de conectar a todos. Podemos ver algumas razões de conveniência nisso, mas em última instância é o que Deus decretou, né? É conveniente porque liga todo o corpo de Cristo. Há também a questão da humildade, recorrer aos inferiores, e todo mundo sai ganhando com isso no final das contas. Então é conveniente sim pedir aos santos inferiores. O último lá do céu tem mais poder do que o primeiro aqui da terra, né? Creio, né? Eu acho que é razoável dizer isso, né? Porque quem está no céu já tem a visão beatífica, quem está aqui na terra ainda não goza dessa visão. Então a tendência é que mesmo os menores do céu têm muito maior poder impetratório. Essa é a tendência geral. Resposta quinta. Os santos, enquanto viviam, mereceram rogar por nós. Por isso os invocamos pelos nomes que tinham neste mundo, que também nos são conhecidos. E além disso, os fazemos para protestarmos a nossa fé na ressurreição, como se lê na Escritura. Eu sou o Deus de Abraão, etc. Lá em Nosso Senhor Jesus Cristo até cita em Mateus 22, 31, Deus não é Deus dos mortos, mas Deus dos vivos, e cita Abraão, que quer dizer que Abraão está vivo lá no céu, né? Então, eles mereceram rogar por nós. Artigo 12. Se a oração deve ser vocal, pois a oração, como já disse, nós a fazemos principalmente por Deus. E como Deus conhece no interior, então não precisaria ser vocal. Segundo, pela oração a mente humana deve ascender a Deus, como disse. Ora, as palavras, como tudo quanto é sensível, impede a nossa contemplação de alçar até Deus. Então, a contemplação deixaria de lado os aspectos sensíveis e focaria numa ascensão puramente espiritual a Deus. E o vocal sensível atrapalharia a oração. Terceiro, devemos fazer a nossa oração a Deus ocultamente, conforme aquilo da Escritura. Mateus 6, versículo 6. Mas tu, quando orares, entra no teu aposento e fechada a porta, ora teu Pai em secreto. Então parece ser inconveniente rezar vocalmente. Mas encontrar a Escritura. Com a minha voz clamei ao Senhor, com minha voz fiz deprecação ao Senhor. Salmo 141, versículo 2. Solução: há duas formas de oração, a geral e particular. A geral é feita a Deus pelos ministros da igreja, em nome de todo o povo. Por isso é necessário que seja conhecida de todo ele, por quem é proferido, que só é possível se ela for vocal. Então é muito conveniente para a liturgia, que é a oração geral da igreja, que é para todo mundo, que seja vocal, para que possa se difundir entre as pessoas e que as pessoas saibam a rezar, a pedir, né? Por isso a igreja com razão estabeleceu que seus ministros a pronunciem em voz alta para poder chegar ao conhecimento de todos. A particular é que cada um faz por si mesmo ou para outra. E esta oração não tem necessidade de ser vocal, mas fazemos-la, contudo, vocalmente por três razões. Primeiro, para despertar a devoção interior, que quando oramos eleva a mente a Deus. Vou abreviar um pouco aqui.
para dizer o seguinte, né? O sensível pode estimular esse efeito do coração, né? Segundo, usamos de vocação, usamos de oração vocal quase como paga de um dever, isto é, para servirmos a Deus com tudo que dele recebemos. Tem um versículo interessante, do Salmo 62, 62, versículo 2: Minha alma está sedenta de vós, e minha carne por vós anseia, como terra árida e sequiosa, sem água. Então, é, então deveríamos rezar com o corpo também, porque também o corpo foi feito por Deus. Então, eventualmente, deveremos rezar sim também vocalmente ou com atos e gestos corpóreos. Em terceiro lugar, como uma certa redundância da alma sobre o corpo. Então, há casos, né, até dos santos em êxtase, né, seria um outro, um extremo positivo, mas um outro extremo de certa maneira, né? A pessoa está tão influenciada aí tão conectada interiormente com Deus que redunda sobre o corpo, começa até a falar coisas ali, né? E redonde a resposta à primeira objeção: não proferimos a oração vocal para manifestarmos algo de desconhecido a Deus, mas para que nossa mente ou a de outros se eleve para Ele. Então, para estimular a nós ou os outros à devoção. Resposta segunda: palavras sem nenhuma significação devota nos distraem a mente e nos impedem a devoção, mas as que têm significação devota despertam-nos no espírito, sobretudo quando pouco devoto. Então, o significado ali pode nos estimular. Talvez vocês tenham pensado em algo, né? Eu também pensei nisso, né? Sobre os carismáticos. Talvez eu faça comentários nesse curso sobre eles, né? É uma coisa que é um fenômeno recente, não é muito tratado, né? E, e realmente é algo, eles fazem coisas um tanto quanto inconvenientes. Essa oração de línguas aí, né? De palavras sem significado. É realmente um tema de estudo, assim, né? E durante a grande maioria da tradição da igreja, foi algo tido como duvidoso e suspeito, né? E hoje em dia também ninguém é obrigado a crer, né? Quanto a milagres que acompanham os dons, né? Deus pode até conceder em alguns casos, né, pela fé da pessoa. Mas eu penso o seguinte, né? Tem o caso lá de São João Maria Vianney, né? Que ele expulsou o demônio rezando o latim todo errado, né? A demônio até fala: ó, o latim tá todo errado, mas eu vou sair porque você é muito santo. E claro, né? São João Maria Vianney tinha limitações, tinha dificuldade de pronunciar o latim correto, né? Não era uma pessoa. Era um grande santo, né? Mas não era uma pessoa muito inteligente naturalmente falando. É algo que ele mesmo reconhecia, né? Claro, né? Máxima reverência a ele, né? Mas assim, né? Aconteceu a expulsão do demônio, né? O exorcismo, e podia ter acontecido vários milagres, mas não quer dizer que deveríamos incentivar esse tipo de coisa, né? Devemos buscar pronunciar bem as orações vocais, né? Já que elas têm essa finalidade de significar coisas, pronunciar bem. Os leitores na missa, né? As pessoas que vão ler a palavra no geral, tentar pronunciar bem aí, né? É um ato de devoção, né? E no geral, né? Em muitos casos, pronunciar mal pode indicar até falta de devoção, né? Então é algo que deve ser desincentivado, né?
E mesmo tendo casos de milagres aí, né, não quer dizer que é algo que deveríamos cultivar, incentivar, né? Então, aí já está a minha opinião aí sobre o dito dom de línguas, né? E que mais aí, né? E Santo Tomás, vamos ler a resposta terceira, né? Como diz Crisóstomo, Deus nos proíbe orarmos em público com a intenção de sermos vistos pelos outros. Por isso, quando assim oramos, nada devemos fazer de insólito que os outros notem. Por exemplo, gritar para sermos ouvidos deles, bater especulosamente no peito ou abrir braços. Nem contudo, diz Agostinho, é mal sermos vistos pelos outros, mas procedermos de modo que o sejamos. Eu não li a parte da solução muito importante, eu dei um salto aqui. E é porque nas nossas orações particulares devemos usar de palavras e de sinais semelhantes, na medida em que forem úteis a nos excitarem a mente. Devemos abandoná-las, ele está falando da oração vocal, mesmo as canônicas, né? Devemos abandoná-la, porém, se não a distraírem ou nos servirem de obstáculos de qualquer modo que seja. E tal é o caso de quem já tem o espírito suficientemente preparado à devoção, sem o auxílio desses sinais. Então, na vida espiritual, assim, né, às vezes a pessoa se apega a certas devoções, até o rosário, né? O rosário é uma oração santa, né? Devemos rezar sempre. Mas se você está rezando e por acaso é tocado a Deus, a uma oração mais simples, até uma contemplação, deixar de rezar o rosário e buscar se unir a Deus nesse momento aí de contemplação, né? E, e veja que o rosário, né, a maior devoção privada, mesmo assim os mestres espirituais vão recomendar isso, né? Buscar simplificar cada vez mais a oração. E a gente está tratando justamente disso, a gente está na questão da oração, isso daí vai ser tema aí do curso, né, no Tratado da Oração. Vamos ver os graus de oração. A oração vai se simplificando, a pessoa deixa de falar até internamente, passa a escutar só Deus, só fica na presença de Deus só, né? Claro, né? Se a pessoa já chegou nesse nível, né? Não é todos. Mas buscar silenciar cada vez mais. E já que entramos nesse assunto espinhoso, né? Os carismáticos aí, né? Claro, né? Com todo o respeito a eles, que eles produzem alguns efeitos, convertem pessoas, né? Não podemos negar isso. Mas também aquilo ali pode ser uma prática útil só num primeiro momento ou só em certas circunstâncias da vida, né? Claro, né? Você pode fazer um show ali, né? Um pouco mais ruidoso, assim, né? Com temática religiosa. Até tem umas canções bonitinhas aí, né? Mas os mestres da vida espiritual, né? Santa Teresa, São João da Cruz, Santa Teresinha, que era simples, né? Porque aí também tem as pessoas que falam assim, nossa, mas isso daí, Vinícius, é uma espiritualidade intelectualizada, elevada, ligada ao orgulho, não sei o que lá. Não, isso daí Santa Teresinha vivia isso, era o, o quadro da simplicidade, né? Inclusive, tanto ela quanto São João da Cruz pedia para não receberem carisma. Esse daí também é outro ponto muito curioso e digno de estudo, né? É que também na vida espiritual, os santos ao longo dos séculos, pelo menos os grandes mestres da vida espiritual, São João da Cruz, né? Dois doutores, né? Santa Teresinha, dois grandes mestres, falaram de não se pedir milagres, profecias, nem nada disso e buscar o caminho da oração ordinária, né, da graça santificante. Então eles tinham uma política, uma teologia de evitar as coisas extraordinárias, carismas. Então realmente
os carismáticos apresentam inconvenientes. E como eu falei, isso serve para todos. Não é algo próprio, assim, né, dos escolásticos, dos teólogos. Não, pessoas simples podem viver essa oração mais simples, mais recolhida, mais silenciosa, né? Evitar externar muito o que está sentindo na oração, né? Às vezes, grupo de oração, aí todo mundo começa a falar em voz alta aí, né? Aí a pessoa que é, é o segundo grau da oração, né? Consegue meditar, né? Rezar interiormente por meio de palavras aí, né? Aí fica sendo até constrangido, assim, né? Claro, né? Não é forçado ali, né? Mas a oração vocal seria o primeiro grau, né? Rezar a palavra e saber o significado dela, né? Mas num segundo grau, isso para todos, né? Como falei, deveria ser capaz de se concentrar internamente na oração e pensar ali no Pai Nosso internamente, né? No significado de cada palavra, na Ave Maria, né? Então buscar silenciar cada vez mais. Mas em grupos carismáticos, todos começam a rezar ao mesmo tempo, de maneira alta, né? Então é uma coisa inconveniente. E os melhores que eu vejo, né, os que mais produzem resultados aí, né, como carismáticos, costumam ter uma espiritualidade mista. Então eles têm um momento ali mais festivo, mas também tem um momento de recolhimento, né? Então, é, os melhores carismáticos aí estão produzindo resultados aí, produzindo frutos em grande parte aí porque aderem a essa espiritualidade tradicional que estou comentando aqui, né? Que Santo Tomás diz, inclusive mencionando Crisóstomo. É claro, né? Isso já aconteceu antes aqui no curso, né? Espero que seja o São João Crisóstomo mesmo, mas às vezes é um pseudo Crisóstomo, né? Essas questões filológicas. Mas enfim, Santo Tomás falando aqui, né? Evitar coisas muito exteriores, assim, exageradas, né? Claro, né? A igreja reconhece aí ajoelhar, né? Em sinal de adoração, né? Então, pelo menos ajoelhar a Deus, né? Não faz mal. Que mais? E, e usar as palavras, a oração vocal como instrumento para estimular a oração mais interior, né? Esse é a grande finalidade, né? Ter o interior ali voltado para Deus. Então, talvez eu faça aulas mais dedicadas aí ao fenômeno carismático, né? Mas essa é a minha opinião, né? Na espiritualidade clássica, dos doutores da igreja, dos simples também, não é só dos grandes teólogos, da Santa Teresinha, de pessoas simples, humildes, é uma espiritualidade mais recolhida. Também comentei dos polêmicos dons de línguas do Espírito Santo, dons de língua do Espírito Santo. Eu acho que Deus pode eventualmente conceder alguma graça para alguém por meio disso daí, né? Quer dizer, né? Mais pela fé da pessoa, né? Eu não creio que seja pelo dom de línguas em si. E, e é muito. E creio que é uma prática que deve ser desaconselhada, né? Primeiro que, no geral, devemos buscar a oração interior. Segundo que também, no geral, mesmo que fosse um carisma, é bom evitar carismas, é, não buscá-los tanto. Como falei, né, o recomendado aí por São João da Cruz, Santa Teresinha. E que mais? Do interior. E terceiro, pela própria natureza da oração vocal, que ela deveria ter um significado devoto aqui, né? Então eu acho que é uma prática pouco recomendada. Como fica claro a partir do que foi exposto por Santo Tomás. Então é isso, meus caros.
Agradeço a Deus pela oportunidade, rezem por mim e até a próxima. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.